Hoje é 13, né? Hoje é 14. É 14. Então, vamos lá. Pode começar. Atos, capítulo 22, verso 22. Vamos lá. Escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Gritando eles e arrojando de si as capas e lançando pó para o ar. O comandante mandou que levassem Paulo para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ele ser condenado? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante o avisou, dizendo: vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe, dizendo: és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que o iam interrogar, e até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti, parede braqueada, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: não sabias, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ora, dizendo ele isto, surgiu dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Daí procedeu grande clamor, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, altercavam, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. E quem sabe se lhe falou algum espírito, um anjo? E, avolumando-se a dissensão, o comandante, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, apresentou-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como este testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Amém. Amém. Vamos lá então, né? O primeiro versículo já começa dizendo assim: ora, escutavam-no até estas palavras. Então, quais são estas palavras? A gente retoma a leitura anterior. É o momento que Paulo está se defendendo, e ele diz que ele está sendo acusado de não guardar a lei pelo fato de ser
pelo fato de ter sido chamado para pregar aos gentios. Então, ele não impunha a lei aos gentios. Então, por esse fato de pregar aos gentios, ele estava sendo acusado de não guardar a lei. Então, eles ouviram ele até essas palavras. E quando ele falou isso, foi a gota. Não tem a gota d'água? Então, o texto diz que naquele momento se levantaram-se uma grande voz dizendo: tira do mundo esse homem, ou seja, mata. Ele não convém nem que esteja vivo. Vamos matar esse Paulo. Ele é muito abusado, ele é muito desaforado. Como que ele, né, ainda quer se justificar? Não, é inaceitável, né, um judeu não ensinar guardar a lei. É inaceitável um judeu dizer que não precisa guardar a lei e ainda quer se justificar, ele ainda quer dizer que está certo. Vamos matar esse homem. Eles não aceitaram o discurso de Paulo. Aí no 23. E gritando eles, arrojando de si as capas e lançando pó para o ar. Então, gente, imagina a cena. Lembra dos como é que era o nome que eu falei? Não lembro. Dos pranteadores de velório contratados. Uma vez a gente falou sobre isso. Era parecido com essa cena. Os pranteadores, eles eram contratados para chorar e fazer escândalo nos velórios, porque quanto maior o escândalo, mais parece que a pessoa era amada. Então, essa cena é muito parecida. Ele era um costume. E isso aqui também, sabe o que a gente lembra? Por que era costume? Era o que Deus mandava eles fazer quando eles pecavam, quando eles se arrependiam do seu pecado, ou quando eles percebiam que havia pecado. Deus mandava que eles tivessem esse comportamento de arrancar a roupa, às vezes rasgar as vestes, pegava a capa, jogava para cima, pegava pó, jogava na cabeça, pegava cinza, jogava na cabeça, na barba. O que isso significava? Não era doidura, era sinal de tipo assim, de Deus, eu estou assim, Deus, arrasado. Deus, eu estou assim, desconsolado. Isso era muito usado no contexto de arrependimento de pecado. E quando eles usam todo esse conjunto de atitudes aqui, o que a gente pode entender? Que eles estão usando esse contexto para dizer isso para a população e para Deus. Assim, Deus, está acontecendo algo, Senhor, inaceitável, Senhor. Nós estamos aqui desconsolados com tamanho pecado. Isso aqui acontecia muito com os profetas, quando a nação pecava. Deus mandava eles fazerem isso. Olha, né? Lança pó sobre a cabeça, arranca suas vestes, rasga e chora. Tipo assim, em sinal de arrependimento, para eles mostrarem para Deus que estavam realmente arrependidos. Então aqui a gente pode entender que eles estão agindo assim, querendo dizer isso para Deus. Deus, nós estamos aqui para dizer para o Senhor que esse pecado é um pecado terrível. Ou seja, eles realmente estão assim entendendo que o que Paulo está dizendo é uma blasfêmia muito grande. É mais ou menos esse é o comportamento que a gente imagina que eles estão tendo, né? De arrancar a capa, jogar para cima, pegar pó, jogar na cabeça, jogar na barba. Estão dizendo para Deus, Senhor, eu estou aqui mostrando o quanto nós estamos tristes com esse pecado. Não é nosso, mas é de Paulo. E era comum todos, né, demonstrarem arrependimento em conjunto. E aí, pessoal, a gente já faz uma aplicação do que Jesus disse. Lembra quando Jesus ensinou que a gente não deve agora rasgar a nossa veste, mas a gente deve rasgar o quê? Coração. Por quê? Porque é muito fácil rasgar a veste e não rasgar o coração. E aqui a gente percebe que o que Jesus ele vem nos ensinar está acima da lei. Não é que a lei, né? A lei, ela foi muito boa, mas a lei não conseguiu levar o homem a um lugar de arrependimento. Por quê? Porque tem como você cumprir a lei sem deixar que ela entre no seu coração. Por exemplo, tem como você se arrepender sem se arrepender. Isso aqui era a prática de mostrar arrependimento, mas não significava que o arrependimento estava no coração. Então perceba como ser cristão é viver em um nível superior. O que Jesus espera de nós está acima daquilo que você demonstra. Está mais ligado com aquilo que você realmente é. Então, a gente entende por que Jesus falou isso, né?
Porque rasgar o coração é muito mais difícil, né? Arrepender rasgando o coração está muito mais, exige muito mais de nós do que rasgar apenas as nossas vestes. Continuando, versículo 24. Então o comandante mandou que levasse Paulo para dentro da fortaleza, ou seja, para dentro, né, da prisão, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoite. Olha, né? Nunca mudou. Quando você vai interrogar, né? Ou até hoje as pessoas perguntam, mas como é que foi, né? O interrogatório. Eles batem, já naquela época já tinha isso, né? Dá uma surra na pessoa pra pessoa contar. Tem filme que mostra, assim, cenas assim horríveis que eles usam, né, pra interrogar. Isso assim, fora da lei mesmo, né? Cena, aqueles filmes que mostra quando pega espião, essas coisas, né? Eles torturam muito para tirar da pessoa, né, o que eles querem ouvir. E com Paulo não foi diferente. Eles já começam torturando ele para ele falar a verdade. Gente, vamos entender isso aqui. Olha que interessante. O comandante alguma coisa estourando ali. O comandante... Gente, peraí, só um minutinho que eu tenho que ir lá ver. Então, como a gente estava falando, vamos entender aqui. O comandante, ele queria saber o que Paulo realmente fez. Por quê? O que o comandante pensou? Não tem como esse povo tá tão irado com Paulo fazer o que eles estão fazendo, essa arruaça toda de gritar, arrancar a roupa, jogar pra cima, jogar pó na cabeça e mandar matar. Esse cara fez alguma coisa e eu vou descobrir. Porque eu tô aqui pra isso, né? Então, perceba que o comportamento dos fariseus, perceba que o comportamento da classe, né, dos religiosos, era tão, como que a gente pode dizer, veemente, era tão convincente, que o comandante, que não era desse mundo religioso, ele realmente achou que Paulo tinha feito algum crime. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E isso justifica ele mandar açoitar Paulo. Por quê? Porque ele pensou, não, Paulo fez alguma coisa, Paulo fez algum crime e eu tenho que descobrir o crime para me julgar ele. Mas o crime de Paulo era um crime para os judeus, que era de não guardar a lei, o que para o comandante não era crime. Então, o que a gente pode aplicar, gente, disso aqui? Isso aqui é muito sério. As questões abstratas, essas questões, né, de religião, de pensamento, é um campo muito perigoso de se julgar. É um campo muito perigoso. Por quê? Porque aquilo que é muito sério para mim é insignificante para o outro. E se nós usarmos esse exemplo aqui do comandante, o comandante estava querendo achar erro em Paulo. O comandante estava querendo achar um crime em Paulo. Ele ia matar Paulo. Ele ia achar alguma coisa que para ele fosse crime? Sim ou não? Não. Não, porque o crime de Paulo já tinha acabado de falar, que era de pregar aos gentios e não cobrar dos gentios que guardassem a lei. Esse era o crime de Paulo. Então, a gente entende, né, o comportamento desse comandante nesse aspecto. Continuando. E aí, quando o haviam atado com as correias, ou seja, algemaram ele, amarraram ele, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito, ou seja, é permitido açoitar um cidadão romano sem ser ele condenado? Aí, mais uma vez, Paulo usa sua cidadania romana. Aí, o que aconteceu? O centurião ouviu aquilo e foi correndo para o comandante. Falou, cuidado. Pelo jeito aqui, ele não tinha sido ainda açoitado. Percebe? Porque quando eles amarram Paulo fala, é permitido vocês açoitar, né, um cidadão romano sem ele ser condenado? E aí o cara fala pro comandante assim, ó, vê o que você está para fazer. Ou seja, você tem certeza que você quer que a gente bate nele? Você tem certeza? Aí, continuando, pois este homem é romano. Aí vindo o comandante perguntou-lhe dizendo, és tu romano? E ele respondeu, sou.
E aí ele explica, né? Eu sou de nascimento e tal. E imediatamente se apartaram dele aqueles que o iam interrogar. Então parece que ele não chegou a apanhar dessa vez? Vamos ver se continua. E até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia amarrado. Só o fato de ter, né, amarrado ele sem ele ter sido julgado e condenado, ele já ficou com medo, porque, tipo assim, cabia recurso, né? Como dizem. Continuando. No dia seguinte... Até aqui, alguma dúvida? Não. Então aí eles não bateram, o comandante não bateu, chegou a bater em Paulo, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Parece que dessa vez, aqui, nesse momento, parece que não. Até agora não. Até agora não. Ainda não. Ainda não. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou ele da prisão, mandou que se reunissem os principais sacerdotes, todo o sinédrio, e trazendo Paulo, apresentou ele diante deles. Mesma coisa que aconteceu com Jesus. Só que com Jesus foi escondido, por quê? Porque se Jesus fosse julgado normalmente, ele não teria sido condenado pela mesma coisa. Não tinha crime, não tinha pecado, não tinha... Na lei romana não tinha como condenar Jesus, né? E aí a mesma coisa com Paulo. Eles chamam o sinédrio, que era o órgão responsável para fazer o julgamento, e chamam os sacerdotes, que era a parte que estava acusando Paulo. E fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: homens irmãos, varãos irmãos. Aí de novo ele começa a se defender. Até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Irmãos, o que acontece? Paulo, mais uma vez, ele não volta atrás, ele não nega, ele não aceita, né, a acusação. Ele fala: olha, irmãos, até hoje eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu sei que vocês estão me acusando erradamente. Não estou ensinando ninguém a não guardar a lei. Não estou ensinando que a lei caiu em desuso. Só que a palavra toda era: aos gentios eu não tenho imposto isso, né? Só que aqui ele não fala isso. Ele só começa a falar assim: eu sei o que eu estou dizendo, eu tenho andado com a minha consciência limpa diante de Deus. Quando Paulo fala isso, mais uma vez, aí o versículo 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Tipo assim, dá um tapa na boca dele. Por quê? Como assim? Esse homem, né? Ele, de novo, tá querendo se defender. Aí, provavelmente, eles deram esse tapa, né, na boca dele, porque diz assim, o versículo 3: então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti. Então, pelo jeito, feriram a Paulo, né? Deram um tapa em Paulo, um tapa na boca. E tanto que, gente, tapa na boca ofende uma pessoa e humilha. A gente sabe, parece que o tapa na boca é pior do que um murro, né? No estômago, na cara, pelo fato da humilhação mesmo, né? Tapa na boca é uma coisa muito constrangedora, não é? Eu acho, muito demais. Então, Paulo fica extremamente constrangido, né? Ofendido, magoado, ressentido. E aí, quando eles batem em Paulo, Paulo vira para Ananias e fala assim: Deus te ferirá a ti. Ou seja, você está me ferindo e quem vai te ferir é Deus. E aí ele chama ele de quê? Parede branqueada. O que é parede branqueada? Por que Paulo usa essa expressão? Jesus usou essa expressão. Quem lembra? Faz a alusão aos sepulcros caiados, aos túmulos vazios, mais ou menos isso. Essa menina já falando, essa Lindrania é fera. Justamente, parede branqueada Jesus fez alusão aos sepulcros caiados. O que é o caiado? Não é o do caiado lá do nosso governador, do nosso político não, nem sei o que ele é. Caiado vem de pintar com cal. Não tem quando eles pintam os meio-fio com cal? Que é uma pintura bem grosseira. Só passa aquele brancão assim, tchá, né? É aquilo lá. O sepulcro tá feio, tá velho, mas você vai, passa um cal, ele fica branco. Então é nesse sentido, parede branqueada. No sentido de que a parede tá branca,
Mas na verdade, por dentro ela tá toda feia, mofada, descascada, véia, caindo nos pedaços. Mas aí você vai, Só por maquiagem, né? só passa uma Não, maquiagem. maquiagem alta por fora. Isso, é justamente. Então, olha o que Paulo está acusando, embora ele não soubesse que era o sumo sacerdote. Ele estava acusando Ananias por causa da atitude de Ananias. Tipo assim, você quer ser justo? Você está aqui para ser uma pessoa que representa a justiça, mas você não é justo, porque o que você está fazendo comigo vai contra a lei. Você está me batendo sem eu ter sido julgado, sem eu ter sido condenado. E isso não é justo. Então, aqui Paulo acusa ele pela atitude, não pela posição, porque Paulo não sabia qual a posição que ele ocupava. Porque, continuando o texto, a gente percebe, ó. Aí ele fala, né? Tu estás sentado para julgar-me. Ele sabia que ele estava ali para julgar Paulo, segundo a lei. E contra a lei, manda que eu seja ferido. Ou seja, a lei não mandava bater numa pessoa que estava sendo condenada. Mandava trazer testemunha, julgar, né? E se ela fosse condenada, dava a sentença. Se ela não fosse, não dava. Mas por que o sumo sacerdote fez isso? Porque, como todos nós, a gente é tomado pela raiva, pela ira, não é verdade? E na hora que a gente precisa fazer o certo, a gente deixa o nosso sentimento de raiva, de ira aflorar, né? E assim, a gente vê, isso é muito comum com a família, né? Com estranho, assim, é mais difícil, mas com família, com filho, tem hora que se você for agir com filho, com raiva, com ira, você faz só o errado, porque você quer bater para regaçar mesmo. Por quê? Porque a gente deixa a ira tomar conta. E Ananias foi assim, igual acontece com a gente, aconteceu com ele. Ele sabia qual era a lei, ele sabia qual era o jeito certo de proceder, mas ele ficou tão irado com a fala de Paulo, ele ficou com tanta raiva de Paulo não abaixar a crista, né? De Paulo não se colocar no lugar de errado, que ele fala, dá um tapa na boca desse homem pra ver se ele cala a boca. Eu acho que ele falou desse jeito. E aí o cara só dá, vai tapa na boca do... Ou seja, quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? Com o filho, com o vizinho, com o cachorro, né? Com as pessoas, às vezes, na hora da raiva, você grita, você fala, você sabe que não é o certo. Então, por que Ananias fez aquilo? Porque ele foi tomado pela raiva, normal, né? Todo mundo, uma hora ou outra, é tomado pela raiva. Continuando. E aí os que estavam ali disseram, injurias, o sumo sacerdote de Deus, tipo assim, você está acusando, você está espraguejando, você está condenando o sumo sacerdote? Você está doido? Ele é o sumo sacerdote. Aí Paulo diz, olha, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Por quê? Porque a Bíblia, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Baseado nisso aqui, gente, é onde nós temos todo aquele discurso de não se levantar contra o ungido de Deus, que é tão famoso, né? É baseado nesse versículo. O que a gente é ensinado, né? Desde que a gente vira crente. O pastor está fazendo coisa errada, você não pode julgar, você não pode condenar, você não pode censurar, você tem que obedecer. Baseado em quê? Nesse texto, e em Hebreus também fala algo parecido. Que você não deve falar mal do príncipe do povo, ou seja, do representante legal diante de Deus. E isso serve também para as entidades, para as autoridades constituídas. Romanos também tem uma ligação muito forte com esse texto, né? Porque o que é o príncipe do povo? É um representante do povo, é o líder do povo. Então a gente não deve falar mal daqueles que foram constituídos, do presidente, governador, prefeito. Porque se eles estão lá foi porque Deus permitiu de alguma forma, né? Então, quem que tá aí? Quem que tá aí reclamando é a Cida, é? Não, todo mundo fala, não tem jeito. Pois é, mas não pode. Não pode. Politicagem brasileira é impossível. Aí não pode nesse sentido. Assim, eu acho que o que a gente tem que aprender é saber, assim, censurar, falar a nossa opinião, cobrar, criticar no sentido de cidadão. Mas aqui, eu acho que o que o texto tenta nos ensinar, embora seja outro contexto, pessoal, eu acho que a gente nem deveria usar
esse texto nesse sentido, porque aqui está falando especificamente do sacerdote, que ele era o único representante de Deus ao povo. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Então, assim, já muda todo o contexto, mas assim, vamos usar que tá certo. Vamos usar que a gente ainda tenha que cumprir esse princípio, porque Paulo não quebrou o princípio. Então, o que a gente entende? Que a gente tem que respeitar a posição dele, sabe? Nesse sentido, ele é o líder, ele é o líder. E o que ele faz de errado, ele vai prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque Deus o permitiu chegar lá, então ele vai prestar contas também diante de Deus, de tudo que ele está fazendo lá. Isso serve para todos, para o pastor, presidente da república, né? Enfim, não muda quem é mais importante e menos importante. Isso serve para nós, como mãe. Nós estamos na posição de mãe e de pai. Os nossos filhos têm que nos honrar, não porque somos boas mães ou más, mas porque estamos na posição de autoridade. E se eles não fazem isso, serão cobrados por Deus. Não baseado no que nós fomos de bom ou ruim, mas baseado em como eles respeitaram a nossa posição. Então, eu entendo que é mais ou menos nessa escala, sabe? A proporção. Então, o que Paulo quis dizer, tipo assim, olha, eu não sabia, porque eu tenho que respeitar, não se ele está certo ou errado, eu tenho que respeitar a posição que ele está. Agora, isso não serve de base para nós aceitarmos que o pastor, o presidente pode fazer tudo o que quiser, errado claramente, e nós temos que aceitar sem questionar. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que Paulo não quis, qual que é a palavra aqui? Não quis falar mal no sentido de desrespeitar. E é nesse contexto que eu entendo essa colocação de Paulo. Eu não quero desrespeitar, por quê? Porque ele está numa posição que eu preciso respeitar. Certo ou errado, eu preciso saber como falar. Talvez o que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu soubesse que era o sumo sacerdote, eu teria ainda assim dito, mas teria dito de maneira diferente. Talvez nesse sentido. Daiane, Oi. o pastor Evaldo costuma dizer que a gente precisa lançar aos pés do Senhor as pessoas, né? Seja liderança, pessoas que estão acima da gente. Ele fala assim, gente, qualquer coisa me joga aos pés do Senhor. Porque lidar com o Senhor lida, né? Você ora e fala, Senhor, eu acho que é injusto, Senhor, eu acho que não é assim. E a gente deixa, né, algumas coisas que não nos compete, não, jogando, né? Ele fala jogar, mas colocando, né? Orando pela pessoa. E é o que a gente tem falado, né? A igreja cristã, ela foi formada por homens falhos, com falhas, e provavelmente cometeram muitas falhas, né? E a Bíblia vai relatar tudo isso, e a gente não pode cobrar a perfeição. A gente sempre tem falado isso, né, aqui no devocional. Por quê? Porque são homens como nós. E a diferença é a gente tentar olhar com um olhar um pouco mais maduro e entender, peraí, nisso aqui, né, eu preciso copiar, mas isso aqui eu não preciso copiar, né? Isso aqui eu não preciso copiar. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar, né, as atitudes desses homens que iniciaram, né? E Paulo, nas cartas, ele vai ensinar isso com as cartas. Ele vai ensinar, olha, isso aqui vocês devem copiar, isso aqui não. Isso aqui vocês devem fazer, isso aqui não, né? As decisões, as orientações, coisa que ele fala, olha, isso aqui eu tô orientando porque eu acho que é certo, mas não é Deus que tá mandando. Então a gente precisa ter muito essa noção de que o comportamento, né, desses homens não eram o tempo todo certos. Aqui, por exemplo, nós poderíamos atribuir um erro a Paulo. Paulo se arrependeu, né, de certa forma, de ter falado o que ele falou. E tá tudo bem, a gente se arrepende toda hora. E pode ser que até o sumo sacerdote Ananias, depois do que Paulo falou, pode ser que ele falou, poxa, realmente, para que eu fiz isso, né? E tá tudo bem, a gente se arrepende mesmo, a gente erra mesmo, né? Vamos continuar, que daí se alguém tiver depois um comentário, a gente volta de novo. E aí, para encerrar, o que Paulo faz? Paulo, ele usa o contexto da divisão que havia entre os saduceus e os fariseus para tentar ganhar apoio. Lembra que a gente já falou sobre a diferença dos saduceus e dos fariseus? Quem lembra de qual? Que era o saduceu? Qual era a principal característica do saduceu? Os saduceus eram crentes, os fariseus, os muitos crentes. Muito boa essa.
Isso mesmo. Os saduceus era aquele crente. É nós. Oi? Você falou, professora. Os saduceus é nós. Os saduceus eram nós? Os crentes, muito crentes, o saduceu aí os... Cadê o outro? Qual que é o outro? Fariseus, os muitos crentes. Os muito crentes. Tá, vamos acrescentar nesses saduceus aí que eles eram os crentes, mas eles eram os crentes assim, que eram crentes sem querer recompensa. Vamos colocar um exemplo, só pra gente entender, pra atualizar. Eles eram tipo os do Rotary, tipo os maçom. Eles faziam as coisas boas. Os fariseus. Os saduceus. Saduceus. Por quê? Eles eram aquelas pessoas que faziam o bem porque eles achavam que era certo fazer o bem. Não porque, igual a gente, os crentes muito crente. Os crentes muito crente, eles é crente muito crente por quê? Porque eles querem ir pro céu. Eles não é crente muito crente só porque ama a Deus, é porque eles querem ir pro céu. Eles querem que Deus abençoa, eles querem fazer campanha, entendeu? Eles querem que o anjo venha trazer a bênção lá na bandeja. Essa é a diferença. O fariseu, ele era muito crente, mas por quê? Porque ele queria a vida eterna, ele queria o pós-vida. O saduceu, como ele não acreditava no pós-vida, ele fazia o bem porque ele entendia que tinha que fazer o bem. Independente se você vai ter pós-vida ou não, esse é o certo. Temos que fazer o certo porque é o certo, não porque eu vou ressuscitar e vai ter um pós-vida. Então, mais uma diferençazinha. Por quê? Porque aí Paulo vai usar isso. Porque o saduceu, ele não acreditava no pós-vida, na ressurreição, nos anjos. Ele acreditava que você tinha que guardar a lei porque a lei era boa, você tinha que fazer caridade porque o próximo precisava disso, que você tinha que guardar o sábado porque era o seu momento de agradecer a Deus, não porque Deus ia te recompensar. Nesse sentido, a gente pode diferenciar também o fariseu do saduceu. O saduceu, ele era um crente assim, como que eu posso dizer? Esse crente que não queria recompensas. Ele era crente porque ele entendia que tinha que ser. Ele era temente a Deus porque ele acreditava que isso era a melhor coisa a se fazer. O saduceu não, o fariseu não. Ele queria guardar a lei, mas ele queria que Deus o recompensasse. Então, Paulo faz o quê? Paulo usa e ele chama os fariseus pro lado dele. Percebe? Por quê? Porque o fariseu acreditava em anjo e no pós-vida. Então ele fala assim, olha irmãos, eu estou aqui sendo acusado porque eu defendo que haja ressurreição. Ó, ele fala isso no versículo 6, ó. Sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio, homens e irmãos, eu sou fariseu. Tipo assim, ó, eu sou do lado de vocês, fariseus. Filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado. Ora, dizendo isso, surgiu dissensão. E a multidão dividiu. Todo mundo estava contra Paulo. Todo mundo querendo matar ele. Aí o que ele faz? Ele tenta pelo menos chamar um pouco de gente pro lado dele. Ele fala, olha, eu sou fariseu, estou sendo acusado porque por causa da esperança da ressurreição. Ó, tanto que Paulo era inteligente, né? E realmente, Jesus pregava a ressurreição. Diferente da ressurreição dos fariseus, mas ele pregava a ressurreição. Então, Paulo usa ali, né, um tema que era incomum. Então, os fariseus falam, uai, peraí, esse cara, então, ele está sendo julgado injustamente, porque nós também temos a esperança da ressurreição. Então, percebe que o povo estava ali no meio da muvuca, nem sabia por que Paulo estava sendo acusado. Porque quem movia a maior bagunça eram os líderes, né? Gente, o tempo vai acabar, eu saí, não vi se apareceu a mensagem. Então, perceba que aqui, o que Paulo faz? Paulo chama a metade daquele grupo pro lado dele, porque eles nem sabiam direito por que Paulo estava sendo acusado. Então, ele chama essa parte dos fariseus pro lado dele. Por quê? Porque também defendiam a esperança da ressurreição. Ok? E aí, vamos ver o que mais aqui.
Então procedeu o grande clamor, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, alteravam, dizendo: olha, não achamos nenhum mal neste homem. E quem sabe se ele falou algum espírito ou anjo? Olha só, eles falaram assim: olha, esse homem não tem nada que a gente acusar. E quem vai saber se ele não está falando a verdade? Quem vai saber se não foi um anjo ou um Espírito Santo, ou o Espírito, né, que lhe falou todas essas coisas? Será que não foi uma revelação a mais? Perceba que nem tinha o nome de Jesus nesse momento. Paulo nem está falando de Jesus. Paulo está falando da ressurreição. Então, como eles também acreditavam na ressurreição, eles falam: quem sabe, né, se ele não está certo? E avolumou-se a dissensão. Ou seja, aí que aumentou, porque aí que o povo ficou grilado, né, os saduceus. Por quê? Porque além de estar acusando Paulo, tinha metade de gente agora defendendo Paulo. Então, aumentou a bagunça, aumentou a confusão. E o comandante, com medo de que eles despedaçassem a Paulo, ou seja, o comandante falou: rapaz, se eles colocarem a mão em Paulo, vai matar o homem e vai arrancar os pedaços. Então, o que ele fala? Leva ele e guarda ele na prisão. E assim eles fizeram. Tiraram do meio do povo e levaram para a fortaleza. E na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor em noite e disse: tende bom ânimo, porque como você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que você também dê em Roma. Então Deus fala: olha, ou seja, você não vai morrer agora. É isso que a visão quis dizer. Você não vai morrer dessa vez, porque eu ainda quero que você testemunhe em Roma. Ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo? Até então ele não foi açoitado, né? Aparentemente não. Aqui ainda não. Mas ele vai ficar preso, então vai ter outros... Mas esse Paulo também ele é bem espertinho, né? Porque quando chega lá os negócios, eu sou romano. Aí quando não, eu sou fariseu, né? Sim, mas... Não, e aí ele viu... E também ele viu o povo lá e falou: vou jogar a bomba lá para o papo para eles discutir entre eles, que eles esquecem de mim um pouquinho. Deu certinho. Claro, mas é o que a gente sempre tem falado. Por que Paulo foi o grande Paulo? Porque ele soube usar todos os recursos a seu favor. Por isso ele fez a diferença que ele fez. E nós? Qual o legado que nós estamos deixando? Essa é a pergunta, né? O que nós estamos deixando de contribuição? O que nós temos usado, né? Será que nós temos usado os nossos recursos a nosso favor? É isso que nós temos que aprender com Paulo. Paulo deixou o nome dele na história do cristianismo justamente por causa dessa inteligência, dessa capacidade de usar tudo ao seu favor, para não morrer, né? Continuar vivo e continuar tendo, né, as portas abertas como ele sempre teve. Ok? Então, vamos encerrar, nosso tempo já vai acabar. Deus abençoe vocês e até amanhã.